Deus maravilhoso, Pai. Obrigada, Senhor, por nos permitir mais uma vez estar num momento tão precioso, Pai, que é celebrar o seu corpo e o seu sangue. Obrigada, Deus, por todas as pessoas, Pai, que estão ligadas, Pai, na videira. Alcança, Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a alcançar mais pessoas para Ti. Nos dê sabedoria, paz, entendimento e esse amor que vem de Ti. Obrigada por esse momento. Esteja à frente de quem vai celebrar para nós, nos ensinando, nos fortalecendo ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E como o Senhor é bom, ei, a sua misericórdia dele se renova na minha vida. Hoje eu estou aqui com o coração muito agradecido, porque hoje eu falei, meu Deus, não vou ceiar aqui, né, sozinha assim. A gente ceia com a família do transbordo, mas é tão bom ceiar assim com as irmãs, né? E hoje o meu presente, o nosso presente Tanuri, diretamente de Montes Claros, vai estar aqui. Meu Deus, isso é um sonho. Só o Senhor faz isso. Vai estar aqui celebrando e a gente vai estar desfrutando desse amor que o Pai preparou. Então, com muita alegria, ei, no meu coração, eu quero chamar, meu Deus, com o coração cheio de gratidão ao Senhor, a minha irmã, o meu presente, Cintia Tanuri, para estar sentando aqui e celebrar conosco. Você celebra esse amor de Cristo comigo, com ela e com essa família do transbordo? Amém. Vem para cá, Tanuri. Deus abençoe. Senta devagar por cada coluna. Bom dia, graça e paz a todos. Que alegria! É difícil até explicar, né? Como a Mônica falou, não dá para a gente explicar. Vamos só viver. Mas é essa alegria do Deus que nos surpreende, essa alegria da comunhão com o Senhor entre os irmãos. Deus é maravilhoso. E nessa manhã, mais uma vez, Ele nos chama para esse lugar de sentarmos à mesa, de partilharmos aqui o pão da palavra, de podermos mais uma vez entregar toda a nossa gratidão diante do que Ele fez, depois que nós ouvimos esse louvor, depois dessa acolhida tão gostosa de Mônica Souto, que eu falo que é a acolhida única, onde ela nos abraça de maneira tão carinhosa, a cada um de nós aqui, quando ela chama pelo nome cada um aqui da maneira única que Deus deu para ela nos chamar, né, linda Laura? A gente sente esse abraço gostoso do Pai. E nós estamos nessa manhã onde nós podemos celebrar o que Jesus fez por mim e por você, e celebrar essa bondade, esse amor que transbordou ali na cruz, que nos alcançou, até o dia em que ele voltará. Porque é assim que está escrito. Então, em 1 Coríntios 11, quando nós vamos ler quando Paulo estava instruindo a igreja do Senhor acerca das coisas sobre a ceia do Senhor, no verso 26 de 1 Coríntios 11, ele vai fazer uma declaração. Vamos ler aqui o que ele disse. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então, eu queria falar com vocês um pouquinho hoje sobre permanecer, o desafio de permanecer. O Senhor estava nos dizendo, né, Rô? Todas as vezes que vocês fizerem isso, todas as vezes, vocês precisam fazer isso. Porque quando estão fazendo isso, sentando à mesa, comendo juntos o pão e o vinho, vocês estão anunciando que um dia eu voltarei para cumprir, completar toda a obra. Então, eu quero falar de um Deus de obras completas. Por isso, eu queria fazer uma viagem com você hoje, em uma outra carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1.
no versículo 6. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra aí, por favor. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que vai nos dizer assim: E eu estou plenamente convicto de que aquele que começou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos falando de um Deus de obras completas, que não deixa nada pela metade. Já viu que muitas vezes nós, ou algumas pessoas, têm aquela tendência de começar as coisas e não concluir? Acontece aí com você? Ou tem alguém que você conhece que luta contra isso e tem essa dificuldade? Começa a ler um livro, de repente vai se enrolando ali, não consegue mais tempo, parou. Não sabe o final do livro, não conseguiu chegar. Começa uma atividade, um curso, um trabalho e não consegue dar continuidade àquilo. E hoje eu queria falar com você que o Senhor, ele é poderoso para curar isto em mim e em você, o espírito de desistência, porque ele nos chama a ser perseverantes, contínuos, porque ele mesmo declara de si que ele é este Deus. Então, quando nós lemos lá em 1 Coríntios, Paulo estava exortando toda vez, façam isso. Quando se ajuntarem, estiverem comendo, porque foi justamente o que o próprio Senhor Jesus instruiu os seus discípulos na mesa, na última ceia. Lembram-se? Ele mesmo disse: façam isso em memória de mim. Continuem fazendo isso em memória de mim até o dia em que eu voltarei. Então, de geração em geração, até o dia de Jesus, nós deveremos estar aqui nessa mesa em memória dele, celebrando com o vinho e o pão até que ele venha. E aqui em Filipenses, Paulo está dizendo que Deus é um Deus de obras completas. Ele está dizendo, Deus não abandona o trabalho que ele começou. Olha aí, como nós lemos. Eu estou convicto. Paulo está dizendo, eu tenho certeza. Não é assim, Lila, que ele está falando? Eu não tenho dúvidas. Ele vai dizer assim, Lu, Deus começou algo. E Deus não é como o homem que deixa as coisas inconclusivas, inconcluídas. Deus completa tudo o que ele começou. Quando Jesus estava prestes a ir para a cruz, quando ele ali na mesa, sentado, falando com seus discípulos, explicando agora que a velha aliança tinha passado e começava um novo tempo, ele estabelecia agora a nova aliança no seu próprio sangue, na sua própria carne. Quando ele estava falando isso, alguém, Pedro, e talvez se um de nós estivéssemos lá, nós também falaríamos a mesma coisa. De jeito nenhum, o senhor não vai para a cruz, não. Tipo assim, para com essa conversa, Jesus, de morrer? Não. Jesus vai repreender Pedro. O que ele vai dizer foi para essa hora que eu vim. E lá na cruz ele vai dar o brado: Tetelestai. Está consumado. Eu completei a missão que me foi confiada por Deus Pai até o fim. Em outro texto eu acho tão lindo quando ele vai dizer: Eu os amei. Quando ele está fazendo a oração sacerdotal, lembram-se? Ele estava orando ao Pai por mim e por você também, por aqueles que viriam a crer nele. Ele orava pelos discípulos, eu oro por eles. Não é para tirá-los do mundo, mas guarda-os nesse mundo perverso, Pai. E quando ele está prestando contas ao Pai de tudo que o Pai confiou a ele, né, Linda Laura? Ele vai dizer: Olha, eu os amei, amei até o fim.
é completo, é sem desistência. E aqui no verso 6 de Filipenses 1, essa carta que Paulo escreveu, provavelmente, possivelmente, na sua prisão em Roma, preso, e a gente fala que é a carta da alegria, porque é aqui em Filipenses que ele vai dizer: alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu estou dizendo, alegrem-se. A gente conhece muito essa carta pela alegria, né? Mas alguns dias atrás o Senhor estava falando comigo sobre o Deus de obras completas. E Ele nos chama para este lugar. Em nós há muitas desistências, mas em Deus não há, não existe a possibilidade da desistência. Que coisa maravilhosa e tremenda. Que descanso isso nos dá. Pensa nisso, Zita. Pensa nisso, Maria Josefa. Anderson, Michela, Silvana, Maí, Nilza, Ana, Mônica, Tio Vandão, Rosana, Ana Paula, Lila, todos esses que estão aqui que eu não consigo ver todos, Elane. Cíntia, pensa nisso. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. E muitas vezes, já viu quando está acontecendo uma obra mesmo, uma obra de construção, alguma coisa assim, e que por um motivo ou outro alguém possa estar ali como que atrapalhando aquela obra, dificultando o processo pode ficar mais demorado por um motivo ou outro. Ainda que seja assim na nossa vida, jornada espiritual, que em alguns momentos nós mais atrapalhamos do que ajudamos o Espírito Santo nesta obra que ele está fazendo em mim e você. Fala sério, muitas vezes nós atrapalhamos. Nós fazemos com que o processo fique mais longo um tiquinho. Lembrei aqui de quando o Senhor tira o povo do Egito, hein, linda Laura? Moisés está conduzindo aquele povo. Não era para andar aquele tanto, era? Não. Mas o negócio ficou demorado por causa da dureza do coração. Mas a certeza que Paulo está passando para mim e para você aqui, nessa convicção, dizendo: pode confiar, tendo como certo que aquele que começou a boa obra é uma boa obra, ainda que tenha quebra-quebra dentro de mim e de você, ainda que coisas precisam ruir em mim e em você, ainda que doa, que incomode, que seja desconfortável. E muitas vezes será desconfortável, doloroso, incômodo, porque precisa quebrar, precisa retirar entulhos, precisa limpar. Ainda que seja assim, ele diz é uma boa obra, algo maravilhoso, algo proveitoso. Virá desta obra que ele está fazendo em mim e em você. É como se Paulo dissesse aos Filipenses: acredite, ainda que seja difícil essa caminhada, ainda que muitas vezes você queira parar e dizer: chegou para mim, Senhor, não dá, não consigo. Tá difícil, tá pesado, tá cansativo, tá conflitante dentro de mim. Paulo está encorajando os nossos irmãos filipenses e hoje a mim e a você, dizendo: creia, confie, ele é fiel, ele é poderoso para fazer isso. Ele vai concluir essa obra e ele diz até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Até o dia em que ele voltar, como ele nos disse, continue partindo o pão, continue celebrando em memória de mim até que eu venha. E aqui Paulo está dizendo, ele vai completar essa obra até que ele venha. Há uma cooperação. Deus está trabalhando, ele é poderoso, ele não desiste, ele é um Deus de obras completas, mas em cooperação comigo e com você.
Ele nos chama a permanecer nessa aliança, aliançados nele, uns com os outros em comunhão, de pão em pão, de vinho em vinho, de mesa em mesa, nessa comunhão, no corpo. Hoje, amanhã, estaremos juntos, em dias que vai ser muita alegria, que não vai dar para conter, transbordando como estamos aqui. Em outros dias, partiremos o pão entre lágrimas, mas partiremos o pão, beberemos do vinho em memória dele, porque ele disse: faça isso até que eu venha. Crendo e sendo fortalecidos na convicção, como Paulo está nos dando, de que ele não vai parar essa obra, ele não vai deixar no meio do caminho, ele não vai desistir, Lila, ele vai completar até o dia de Jesus. Essa obra individual na minha vida, na sua vida. Só ele sabe como é que está a sua construção aí, em que parte está. Tá tendo quebra-quebra, tem parede, tem ruínas aí ainda, tem entulho. Tá removendo, já tem paredes sendo levantadas. Como está essa obra aí? Tá na parte do acabamento? Eita glória! Como está? Tá no alicerce? Tá no fundamento? Tá cavando buracos fundos para o alicerce? Como está essa obra aí? Mas ele não vai parar. Ele não vai parar. Ele vai concluir em mim e em você. Que o Senhor nos dê esse descanso nessa manhã. Paulo está trazendo aqui uma garantia na convicção de quem Deus é, o Deus de obras completas. A garantia não está em mim e em você, nós podemos atrapalhar em muito o processo e prolongá-lo. Ai de nós, se estivesse em nós. Glória a Deus não está em mim e em você. Está naquele que prometeu e é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. O Espírito Santo de Deus em mim e em você vai completar essa boa obra do Pai que ele começou, individualmente em nós e coletivamente em nós, como a igreja do Senhor. A igreja que vem atravessando gerações, de tempos em tempos, sendo aperfeiçoada. Uma igreja só, um espírito só, passando por épocas, tempos, mas chegando e avançando em crescimento e maturidade. Coisas que a igreja de século passado não entendia, não discernia, Laninha. Não tinha como entender, Amaí. Hoje o Espírito traz e revela coisas que homens de Deus lá atrás, com a mesma palavra que eu e você estamos em mãos hoje, ainda não tinha sido descortinado a eles. Hoje nós entendemos com mais clareza e amanhã mais clareza até ser dia completo, alva completa. É assim que o Espírito Santo vai fazendo até o dia de Cristo Jesus voltar para buscar a sua igreja. Amém? Então eu gostaria de te convidar agora nesse entendimento, nessa convicção, nesse descanso de que Ele é o Deus de obras completas, para pegar aí os elementos que Ele mesmo trouxe toda a ressignificação antes do sabate judaico. Eles tinham essa entrada de pão e vinho que eles aprenderam lá na época de Abraão, com Melquisedeque. Lembram-se dele? Ou não difícil de falar? Melquisedeque foi o primeiro que foi encontrar com Abraão depois de uma guerra. Melquisedeque, o rei de Salém, rei de paz de Jerusalém, o sacerdote, vai encontrar com Abraão e leva para ele o que, linda Laura? Pão e vinho. Pão e vinho.
E na carta aos Hebreus, Paulo vai dizer que Jesus é da ordem sacerdotal de Melquisedeque. E na mão de Jesus, o pão e o vinho toma esse significado. Corpo e sangue. Corpo e sangue é vida. É vida entregue para gerar vida. É vida entregue na morte para gerar vida eterna em mim e em você. Por isso eu te convido, se você preparou aí, pegue agora esses elementos, o pão e o vinho, porque nós vamos fazer esse memorial de amor e poder, esse memorial de comunhão, esse memorial que nós não vamos parar, não vamos desistir até que ele venha, com alegria ou entre lágrimas. Nós vamos declarar no partir do pão e no beber do vinho que Ele é o Deus soberano que comprou com alto preço a minha vida e a sua, nos resgatou. Somos salvos, separados para o grande dia dele. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Essa obra completa, ela vai ser concluída. Não vai faltar coisa alguma. Tudo o que ele falou, tudo o que ele deixou registrado aqui, nós podemos confiar. Ainda que pareça que está demorando, ainda que pareça que nada está acontecendo, como a própria palavra diz, de repente, como um relâmpago que sai do Oriente, cruza até o Ocidente, todo olho verá Jesus voltar. E ele vem buscar a sua noiva. Então, nessa hora, nós vamos participar agora da mesa, a mesa do Cordeiro, o pão e o vinho, aquilo que ele deixa para mim e para você, como uma ordenança de um memorial. Vou convidar aqui agora as nossas irmãs, Mônica e Ana. Aqui. E como está escrito em 1 Coríntios, quando Paulo vai dar essa instrução, ele diz: foi assim que Jesus fez. Depois dele ter havido dado graças, versículo 24, para quem quiser acompanhar a leitura aí. Ele partiu o pão. Esse partir do pão nos fala dessa comunhão, onde todos são convidados a participar, onde todos são convidados a cear junto, porque somos um só corpo, mas um só corpo que se preocupa um com o outro, que está em comunhão. Nós não somos egoístas, não é só para mim, não é só para você, é para nós, o Pai é nosso. E aqui ele vai dizer: ele partiu o pão e dando a todos, ele disse: façam isso em memória de mim, porque este é o meu corpo, que é dado por todos. Comamos então deste pão que simboliza o corpo de Jesus entregue por mim, por você. Amém? E Paulo continua dizendo, da mesma forma, ele pegou agora o cálice com aquele vinho, o vinho que é o resultado final do produto da uva, do esmagar da uva, como o próprio Cristo seria esmagado naquela cruz e o seu sangue seria vertido ali. Ele pega aquele vinho e diz: esse vinho, eu fico imaginando Jesus dizendo: esse vinho que é tão doce, tão saboroso, mas para estar aqui nas nossas mãos, para que a gente pudesse degustar, houve um processo
e um processo doloroso, e aí ele está dizendo: agora é a minha vez, o meu sangue vai ser derramado por vocês. Ele estava declarando: eu aceito, eu vou passar por todo esse esmagar por amor a vocês. E aqui Paulo vai dizendo: ele tomou o cálice, ele diz: este cálice é a nova aliança, eu estabeleço uma nova aliança e ela é eterna, ela não tem fim. E ele disse: fazer isso todas as vezes que beberes, bebam em memória de mim. Bebamos todos em memória de Jesus. Bebamos todos em memória de Jesus. Aleluias, porque ele vive e voltará para nos buscar. O nosso Deus de obras completas voltará para nos buscar. Que nesse processo de santificação, de crescimento espiritual, que assim como Paulo exortou a igreja em Filipenses, que essa palavra ache lugar em mim e em você, no meu espírito, no meu coração, no seu coração. E que você possa descansar na confiança de que aquele que começou a boa obra em nós vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. 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 Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por esse tempo, Deus, tão precioso. Obrigada pela vida da Cíntia. Obrigada, Pai, pela vida de cada um, por cada família aqui presente, Deus. Senhor, que a nossa aliança com o Senhor, Deus, seja sempre, sempre para a honra e glória do teu nome. E que a ceia, Senhor, que traz vida, que traz cura, ó Deus, permanece. Que seja motivo, Deus, de muita alegria, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus que está com cada um de nós. Continua, Senhor, derramando da tua bênção sobre a vida da Cíntia, que ela possa continuar ministrando sobre as igrejas, sobre as vidas, sobre a vida das crianças e todos aqueles, Senhor, que ouvirem a Cíntia, Deus. Ó Espírito Santo, continua usando a vida de cada um, Deus. Senhor, continua conosco, Espírito Santo. Nos abençoa, Senhor, no dia de hoje. Obrigada, porque nós podemos comemorar um Deus vivo, um Deus para sempre. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus! Fica aí, vamos terminar. Família, que alegria! Deus é bom o tempo todo. Beijo, linda Laura, um beijo no seu coração, vai estar gravado e a gente pode compartilhar esse mover do Espírito Santo que ele faz todas as manhãs e hoje não foi diferente. Obrigada por você estar aqui comigo. Amanhã estaremos juntos no último capítulo de Esther. Obrigada, Lila. Até amanhã, família.